Você está em um ponto em seu relacionamento com alguém em que está perdendo o juízo e não sabe o que fazer? Você se sente preso entre a decisão de continuar ou terminar? Uma parte de você está dizendo para continuar esperando e outra parte está dizendo para seguir em frente. Como você sabe o que Deus está dizendo sobre esta situação e a pessoa envolvida? Como você sabe qual é a voz de Deus e qual é a sua frustração em relação à pessoa? Embora quase nenhum crente deseje entrar em um relacionamento maravilhoso e trocá-lo por outro amanhã, muitos de nós nos encontramos em situações difíceis. Às vezes não prestamos atenção ao que Deus estava dizendo ou simplesmente o desobedecemos completamente. Uma das maiores provas de nossa caminhada com Deus é que Ele nos guia por seu Espírito e nós o seguimos. Portanto, é necessário e normal ir sempre ao Senhor e pedir direção para tudo. Principalmente quando você se sente perdido entre seus sentimentos e as coisas certas a fazer. Com a orientação de Deus, você nunca pode dar errado. E o Senhor está sempre conosco, dizendo-nos o que fazer, mesmo que às vezes fiquemos sobrecarregados com tantas coisas e não consigamos ouvir quando Ele está falando ou entender o que Ele está dizendo. Às vezes não temos paciência para esperar e entender antes de nos mover. Este vídeo pode ser apenas uma das instruções que Deus está enviando para lhe dizer que Ele quer que você permaneça nesse relacionamento e não abandone ainda. Você sabe que, às vezes, Deus vai te dizer que é hora de deixar alguém para trás, e outras vezes, Ele vai dizer para ficar mais um pouco. Se você tem acompanhado nossos vídeos anteriores, falamos sobre alguns dos sinais que Deus diz para você deixar alguém de lado. Mas hoje, queremos mostrar a você alguns dos sinais que Deus diz para você esperar e não desistir. Pode ser difícil agora, você pode ter esperado que a resposta às suas orações fosse para terminar, mas isso é Deus dizendo a você que Ele quer que você continue. Lembre-se do que foi dito em Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que seus pensamentos. Os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. Às vezes, você quer que Deus diga algo e espera que seja de uma maneira específica, mas Deus diz outra coisa de uma maneira diferente. Lembre-se de que Ele é Deus. Ele sabe e vê mais do que você. Seus caminhos são sempre os melhores. Os planos dele são sempre melhores que os seus. Portanto, você deve confiar quando Ele lhe mostra algo ou o instrui a fazer algo, pois esse é o melhor curso de ação a ser tomado naquele momento. Quando ver esses sinais que eu estou prestes a compartilhar contigo, saiba que Deus está dizendo que você deve segurar e não soltar alguém ainda. Ele pode dizer outra coisa depois de um tempo, mas agora Ele quer que você fique com essa pessoa um pouco mais. Você não encontra paz no pensamento de estar separado dessa pessoa. Às vezes, os relacionamentos podem ser muito difíceis, especialmente quando a outra parte não encoraja e você está lutando para estar com ela. Porém, depois de você ter orado e pedido a Deus para confirmar se deve deixar ou não a pessoa, e você perde a paz toda vez que pensa em deixá-la, como se estivesse deixando algo especial para trás, isso é sinal que Deus está dizendo que você deve segurar um pouco mais. Eu sei que algumas pessoas ficam em relacionamentos onde Deus quer que elas se movam, porque temiam que ninguém mais as amasse. Alguns ficaram por causa da baixa autoestima. Não é disso que eu estou falando. O que estou falando aqui é a situação em que você está confiante no plano de Deus para a sua vida e está disposto a dar esse passo se não for onde Deus quer que você esteja. Então você apenas sente uma inquietação em seu espírito, um sentimento semelhante a perder algo confiado a você. Esse é um sinal de que Deus quer que você fique mais tempo. Às vezes, essas lutas que você enfrenta no relacionamento que o fazem querer seguir em frente são apenas temporárias, e Deus vê isso. Sim, seu parceiro pode não ser o melhor no momento, mas e se Deus estiver trabalhando nele para torná-la uma pessoa melhor no futuro? Se Deus estiver usando essa pessoa para lhe ensinar alguma lição importante, seja para o bem dela ou para o seu, você pode não saber até mais tarde.
Portanto, você deve confiar e permanecer onde Deus o enche de paz e contentamento. Pode não ser o melhor hoje, mas porque você sabe que Deus nunca falha com aqueles que confiam nele, você vai ficar. Afinal, qual é a garantia de que a pessoa que você espera encontrar depois seria melhor? Então, já que acreditamos que as pessoas mudam de boas para más, vamos também acreditar que as pessoas podem mudar de más para boas quando Deus as toca. Quando Deus está em silêncio a qualquer momento, você fala sobre terminar. Veja, Deus está sempre falando com seus filhos. Mesmo quando ele está quieto, seu silêncio ainda compartilha seu coração conosco. A Bíblia diz no livro 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11 ao 13: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dito isto, também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Em outras palavras, mesmo quando parece que Deus não está dizendo algo, ele ainda está dizendo algo com seu silêncio. Quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo como filho de Deus, você aprenderá a sentir o que Deus sente e a querer o que Deus quer, sem que ele diga nada a você. Às vezes, quando você perceber que Deus está dizendo algo sobre todas as outras áreas quando você pergunta, mas não está dizendo nada sobre o seu relacionamento, saiba que é um sinal para esperar um pouco mais. Permaneça no relacionamento e espere no Senhor. Faça o seu melhor. Seja paciente, mantenha-se humilde e gentil. Tire os olhos das coisas que o desgastam no relacionamento e peça a Deus para ajudá-lo a ver algo melhor em seu parceiro que o encorajaria a ficar mais tempo. A Bíblia nos diz para olharmos para coisas que não se veem porque são eternas e não para coisas que se veem porque são apenas temporárias. Por último, mas não menos importante, quando você percebe que quase todo mundo que encontra para pedir conselho de alguma forma o encoraja a ficar um pouco mais, é um sinal de que Deus quer que você fique e espere. Uma das características mais poderosas de Deus é que ele não é fonte de confusão. Quando ele dá confirmações, há unidade e acordo em cada palavra, visão e revelação. É muito bom buscar aconselhamento. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 14: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quanto mais conselhos sábios, piedosos e úteis você buscar, mais chances terá de superar e vencer em seus objetivos de vida. Então, quando você busca o conselho daqueles que estão à sua frente, no relacionamento conjugal ou no namoro, e aqueles que têm mais conhecimento e sabedoria espiritual que você, e todos eles parecem dizer para você ficar, é um sinal do Senhor. Lembre-se dos magos que visitaram Jesus. O rei disse-lhes para voltarem e dizerem onde estava a criança, mas todos tiveram o mesmo sonho, dizendo-lhes para voltarem para suas casas por um caminho diferente e não voltarem para o rei. Diferentes indivíduos receberam o mesmo sonho e a mesma mensagem. Foi assim que Deus confirmou sua mensagem a eles, e assim eles salvaram o menino Jesus dos planos malignos do rei. Da mesma forma, Deus, que cuida do seu futuro, quer dar-lhe uma vida de paz e descanso. E embora o presente seja desafiador e difícil, Deus quer que você fique onde Ele quer que você esteja. Se você se aventurar na esperança de encontrar algo melhor, você vai trabalhar duro e pode acabar se arrependendo. Porém, por meio da obediência, você encontrará a paz e o descanso garantidos para aqueles que confiam no Senhor. Você quer realmente saber se a pessoa com quem você está agora te ama? Você gostaria de saber como entender quando Deus está lhe dizendo que alguém te ama de verdade ou que está apenas te enganando? Quando você encontra alguém ou quando alguém entra em sua vida, pode ser uma experiência muito bonita quando você fica animado, imaginando como seria um futuro com essa pessoa. Lembre-se de que, assim como Deus pode trazer a pessoa certa para a sua vida, o diabo também pode enviar alguém para prejudicá-lo. Esteja você com alguém que ama
e sente que Deus lhe deu, ou com alguém com quem não pode realmente confiar se o ama ou não, Deus lhe mostrará sinais. Esses sinais falarão do que existe e do que não existe. Só quem entende Deus revelando essas coisas pode escapar de uma vida de frustrações e evitar muitos arrependimentos que aguardam no futuro com essa pessoa. Hoje compartilharei alguns sinais que Deus usa para mostrar a você que alguém realmente te ama. No entanto, antes de fazer isso, quero que você saiba que não pode dizer apenas por seus sentimentos, pela primeira vista ou por meras palavras se a pessoa que você ama te ama de volta. O fato é que você se conhece e tem certeza do seu amor por ela ou não. Seu amor é sua escolha e o amor dela é a escolha dela. Compreender essa verdade me poupou de esperar por amor onde nada existia. Não é isso que leva muitos crentes jovens e bem-intencionados a relacionamentos tóxicos e ruins? Você se apega a alguém porque ama aquela pessoa e se convence de que ela te ama da mesma maneira, independentemente de como ela te trata. Você vê uma pessoa jovem e saudável em Cristo se ligar a um indivíduo doente que continua a usar e abusar dela, maltratando-a, e ainda assim ela continua nesse relacionamento, porque deseja muito que a outra pessoa a ame. Ouça, meu amigo e minha amiga, não importa a sua formação, não importa o que você passou ou o que quer que pareça uma desvantagem ou deficiência em sua vida. Deus não te criou para ser tratado como a opção alternativa de outra pessoa quando outros relacionamentos não derem certo. A Bíblia diz no Salmo 139, versículo 14: Eu te louvo porque fui feito de um modo assombroso e maravilhoso. Suas obras são maravilhosas, disso eu sei muito bem. Você foi criado de maneira maravilhosa. Você é merecedor de amor. Você é merecedor de valor. Você tem tudo dentro de você para ser a coisa mais importante na vida de outra pessoa. Você não precisa implorar alguém para estar em sua vida ou para te amar. Você não precisa dizer a alguém para te tratar bem. Por quê? Porque amar você deve ser o que essa pessoa se compromete a fazer e não o que você a obriga a fazer. Lembre-se de que Deus não nos ama porque pedimos a Ele. Jesus não morreu pela humanidade porque nós o chamamos. No entanto, a Bíblia nos permite saber que Deus nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores. Enquanto ainda éramos seus inimigos, Ele fez a escolha de amar você e eu. Enquanto ainda éramos ante Deus, Jesus, o único Filho de Deus, deu sua vida em sacrifício por nós. Amar a Deus em troca é uma escolha que fazemos de um lugar de adoração, apreciação e compromisso com Ele por nos amar do jeito que Ele ama. Assim, podemos aprender com Deus e ver os sinais de quando alguém nos ama de verdade ou não. Não importa o que possamos sentir por essa pessoa. Aqui estão alguns sinais de que Deus usará para mostrar que a pessoa com quem você está agora ou prestes a estar realmente te ama. Primeiro, Ele se compromete a te ver no seu melhor. Um sinal de que alguém te ama é que essa pessoa se compromete a ajudá-lo a alcançar o seu melhor na vida. A Bíblia nos mostra a história de amor de Jacó e Raquel. Quando Jacó conheceu Raquel pela primeira vez, ela estava indo ao poço com o rebanho de seu pai para que eles pudessem beber antes de levá-los de volta. A Bíblia diz que ela era uma pastora. Quando Jacó a viu e soube quem ela era, a Bíblia diz que ele a ajudou a abrir o poço para que ela pudesse dar de beber às ovelhas de seu pai com mais facilidade. Isso ilustra uma demonstração prática de amor. Ela diz: eu vejo você e o que você carrega consigo. Estou me comprometendo a garantir que você chegue ao topo. Darei a você meu tempo, minha força e meus recursos para apoiá-lo. Eu serei sua força quando você estiver fraco. Eu serei sua visão quando você não puder ver. Eu serei sua provisão quando você precisar. Quando a pessoa da sua vida tem essa atitude, é sinal de que ela te ama de verdade. É uma característica de Deus que é sempre um atributo que você encontrará em qualquer um que te ame. Ouça, não estou dizendo que alguém pode te amar como Deus te ama. Você nunca encontrará alguém que possa te amar exatamente como Deus. No entanto, como os filhos de Deus têm sua natureza,
temos o potencial de demonstrar amor puro e altruísta como nosso Pai Celestial. Você deve confiar em Deus por essa qualidade para confirmar que, assim como Deus investe em seu bem-estar e progresso, quem quer que Ele traga para a sua vida para amar, você também deve demonstrar isso. Isso é sinal de que alguém te ama de verdade, quando demonstra que te quer bem, investindo em você para te ver crescer e se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja. Segundo, Ele tem paixão e faz sacrifícios. Essa é a maior prova de amor de alguém. É a única maneira de alguém se comprometer a vê-lo no seu melhor, conforme mencionado anteriormente. Amor é doação, e a verdadeira doação é um sacrifício, especialmente quando envolve a pessoa com quem você deseja se casar. O próprio Jesus disse a seus discípulos que o maior amor que um homem pode mostrar a seus amigos é dar a vida por eles. João capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Pense nisso por um momento. Essa pessoa especial em sua vida é apaixonada por você. Além do fato de ela dizer que te ama quase o tempo todo, até onde ela está disposta a ir por você? Qual é a sua compreensão do sacrifício? Você sabia que o sacrifício é a expressão de devoção e lealdade? Após a observação cuidadosa das Escrituras e olhando para o próprio Deus na Bíblia, cheguei à conclusão de que amor genuíno é paixão, e paixão é encontrar prazer no que beneficia o objeto de sua afeição, mesmo que isso custe o seu conforto. Em outras palavras, você não pode separar o amor do sofrimento ou do sacrifício. Não é de admirar que Paulo tenha dito isso em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, sobre o amor. Sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. Agora, isso significa que alguém deve se sujeitar ao abuso por amor? Não. No entanto, você deve saber que nunca encontrará uma pessoa perfeita e que nem você mesmo é perfeito. Portanto, amor genuíno significa que você está disposto a trabalhar com as imperfeições de seu parceiro e crescer com ele. E ele está disposto a trabalhar em suas imperfeições e crescer com você também. Para que isso aconteça, você precisará fazer sacrifícios, por exemplo, passar tempo juntos, às vezes se colocar em desvantagem só para ver que seu parceiro está bem, abrir mão de algumas coisas e assim por diante. Isso significa que essa pessoa mostra que te ama ao te aceitar onde você está e ao te convidar para os braços dela para crescer com ela. Ela sente que seu problema é o problema dela. Sua doença é a doença dela. Seus medos, os medos dela, e seu futuro é o futuro dela. Ela está disposta a se sacrificar apenas para te ver feliz e alcançando seus objetivos. Não é isso que você gostaria de alguém que te ama? Você gostaria de alguém em sua vida que recebe mais do que dar, que espera de você mais do que pode oferecer, ou que faz do relacionamento com você uma transação em que só dará quando você der algo em troca? Se você perceber tal atitude, é sinal de que essa pessoa não te ama. Agora, isso pode não significar que ela é uma pessoa má. Pode significar simplesmente que ela não sabe o que é o amor. Isso é comum entre os não salvos. Por quê? Porque eles não têm um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e quem não conhece a Deus não conhece o amor. Portanto, será mais benéfico para você tomar seu tempo e evitar seguir em frente com essa pessoa, porque ela pode não ser a pessoa certa para você. Com a pessoa certa, você sentirá o amor e a paixão de Deus que nunca desiste de você nesse relacionamento. Por último, não menos importante, 3. Ela aprecia e valoriza você. Quando alguém te ama de verdade, verá algo em você que provavelmente você não vê em si mesmo. E não quero dizer que essa pessoa aponta apenas seus erros para você. Em vez disso, quero dizer que ela se concentra nas coisas que te tornam especial e não em suas deficiências. Essa também é uma atitude muito saudável que solidifica a confiança em um relacionamento, porque, por meio de elogios e valor, um parceiro confirma a você que se considera abençoado por ter você em suas vidas. Através da apreciação e valor para você, ela garante que sua lealdade e devoção são para você e não para outra pessoa. Quando uma pessoa te ama, ela permite que você saiba que ela te ama e valoriza cada momento com você.
Você não está tentando agradá-la ou ser legal para que ela goste de você. Em vez disso, você é livre com ela. Você confia nela. Na correção, você sente o amor dela. Na correção, ela permite que você veja que é melhor do que suas limitações e deficiências. Esse amor gera confiança e é bíblico. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essas são as características que a pessoa sempre exibirá em relação a você quando te ama. E são as características que você também exibirá quando amar alguém. Oro para que, quando Deus te mostrar esses sinais, você os entenda e os aceite como a luz de direção que só o Senhor pode te dar. O casamento não é meramente um vínculo terreno. Ele é imbuído de propósito, ecoando nos grandes lugares da eternidade. Nosso Deus, que nos conhece desde antes de nossa primeira respiração, planejou na formação de nosso ser um plano divino, um caminho pretendido. À medida que caminhamos pela vida, é nosso dever sagrado descobrir e abraçar esses dons divinos. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos compreende de maneiras que talvez nunca possamos entender totalmente. Ele sonda os desejos de nosso coração, mesmo aqueles que ainda não conhecemos completamente. Confie, pois Ele é a nossa bússola divina, nos conduzindo aos relacionamentos, às conexões e às pessoas que melhor servirão ao nosso crescimento espiritual. Frequentemente, somos influenciados por nossas próprias percepções. Acreditamos que temos o projeto de nossas vidas, que sabemos com quem devemos nos casar ou até mesmo como deve ser o casamento. No entanto, devemos nos lembrar de não permitir que as definições mundanas ofusquem os decretos divinos postos em ação desde o início da criação. Para uma verdadeira compreensão do casamento, devemos retornar à fonte, buscando a intenção divina. Muitos vagam pelo mundo vendo o casamento através de um prisma de prazeres fugazes, a vertigem de um novo amor ou a antecipação de prazeres sensuais. Embora esses sejam aspectos do vínculo conjugal, eles não são o seu núcleo. Perceber o casamento apenas nesses termos é como embarcar em uma jornada desconhecida sem um mapa, cortejando a confusão e possíveis desorientações. A promessa de Deus, entretanto, é de orientação e clareza. Seu Espírito Santo serve como nosso farol, iluminando o nosso caminho e dissipando a névoa da incerteza. O Espírito Divino é a nossa bússola interna, nos guiando ao longo da jornada e ajudando a discernir os sinais quando Deus nos prepara para o sagrado vínculo do casamento. Se você se sente determinado e não se rende facilmente aos obstáculos em sua vida, isso pode ser Deus fortalecendo o seu espírito, te preparando para o compromisso do casamento. Essa resiliência não nasce da obstinação, mas da firme fé de que Deus está trabalhando em seu plano para a sua vida. Lembre-se, aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. Eles resistirão e vencerão, não por sua própria força, mas porque confiam no poder infinito de Deus. Essa resiliência é um sinal da obra de Deus em sua vida. Se você já notou isso, anime-se. Isso pode ser um sinal de que Deus está preparando você para um compromisso de amor e companheirismo ao longo da vida. Outro sinal a ser observado é o caminho que você está percorrendo. Se o seu caminho está alinhado com os ensinamentos e princípios de Deus, você está no caminho certo. Deus quer o melhor para a sua vida, e Ele te guiará pelo caminho certo se você confiar nele. Lembre-se, o casamento é uma instituição divina, uma aliança entre você, a outra pessoa e Deus. Sendo assim, é crucial que você seja guiado pela vontade e sabedoria de Deus ao fazer sua escolha. Quando Deus estiver te preparando para o casamento, Ele guiará seus passos em direção à pessoa que Ele escolheu para você. Quantos de nós fomos levados a acreditar que escolher uma vida solitária é de alguma forma melhor do que entrar em um vínculo conjugal? É um equívoco comum, uma leitura errada da Bíblia que tem feito muitos cristãos fiéis questionarem seu desejo de casamento. Eles leem 1 Coríntios 7 e se perguntam se seu desejo em ter alguém para a vida reflete um amor menor por Deus. Mas vamos tomar um momento para desvendar isso. Sim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 38, diz: Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda.
Isso exalta as virtudes da vida de solteiro, mas não como um estilo de vida de tamanho único. Ele reconhece o benefício de ser solteiro ao nos permitir direcionar mais o foco para Deus. Mas a decisão entre uma vida solitária e o casamento é profundamente pessoal e depende de fatores individuais. A jornada divina de preparação para o casamento é marcada por vários sinais, sendo um deles uma conexão revigorada com a oração. Na grande orquestra da vida, Deus é o maestro e a oração é a melodia que nos sincroniza com seu ritmo divino. Quando Deus está moldando seu coração para o compromisso do casamento, você será absorto em oração, na maioria das vezes. Não apenas orações rotineiras, mas conversas sinceras com Deus, onde você está aberto, vulnerável e sensível às suas palavras e orientações. A oração neste contexto não é apenas buscar respostas ou direções. Em vez disso, é uma admissão de nossas limitações, um humilde reconhecimento de que estávamos navegando em águas desconhecidas e que precisamos da sabedoria e orientação do navegador supremo. É como uma criança que busca a mão dos pais, reconhecendo que não pode atravessar a movimentada estrada da vida sem sua orientação. Deus, em sua infinita sabedoria e compaixão, percebe o âmago de nosso ser. Ele não apenas ouve nossas palavras faladas ou observa nossas ações. Ele mergulha profundamente em nossos corações, compreendendo nossas intenções, nossas capacidades e nossos planos. Ele vê além da fachada, discernindo a verdade que está no fundo de nossas almas. Quando falamos sobre Deus preparando você para o casamento, a palavra-chave aqui é preparo. Veja, a preparação envolve crescimento, mudança e prontidão para sair de sua zona de conforto. Envolve reconhecer que a jornada para o casamento não é apenas encontrar a pessoa certa, mas também se tornar a pessoa certa. Então, quando você se encontrar imerso em oração, buscando a sabedoria de Deus e se esforçando para alinhar seu coração com o dele, tome isso como um sinal de que Deus está preparando você para uma união que é mais do que um contrato social. Um sinal de que Deus está moldando você na pessoa que seu futuro cônjuge precisa. Lembre-se, os planos de Deus são perfeitos e seu tempo é impecável. Ao caminhar nesta jornada da vida, confie em sua mão orientadora, pois Ele é o melhor autor de histórias de amor. Este caminho para o casamento, guiado por Deus, é uma peregrinação espiritual. Com fé, paciência e oração, você certamente perceberá os sinais de que Deus está te preparando para o casamento. Mantenha seu coração aberto, mantenha sua fé forte e mantenha a linha de comunicação com Deus vibrante e viva por meio da oração. Um sinal convincente de que Deus está te preparando para o casamento é quando você encontra contentamento em seu relacionamento com Jesus, mesmo quando a perspectiva do casamento parece incerta. Sim, o casamento é uma bênção maravilhosa, mas não é a única bênção que Deus tem a oferecer. Na verdade, a alegria mais profunda vem de um relacionamento rico com o próprio Deus. Esta jornada de contentamento em Cristo é crucial para qualquer futura felicidade conjugal. Quando nosso coração está saturado com o amor de Cristo, ganhamos a capacidade de apreciar as outras bênçãos da vida, inclusive o casamento, de maneira equilibrada e bíblica. Este princípio é refletido lindamente no Salmo 16, versículos 1 ao 3. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. À medida que navegamos nessa jornada, podemos nos sentir ansiosos com o que a vida nos reserva. É aqui que entra um outro sinal, o cultivo da paciência. Como um dos frutos do Espírito Santo, a paciência é uma virtude que Deus cultiva dentro de nós, especialmente quando Ele está nos preparando para um passo tão significativo como o casamento. O plano divino de Deus nunca se desenrola às pressas. Quanto mais apressados somos, mais propensos estamos a erros de julgamento. E isso também se aplica ao casamento. Devemos sempre lembrar que o conceito de casamento se originou de Deus e precisamos buscar sua sabedoria antes de tomar qualquer decisão. Não devemos permitir que a pressão social ou as inseguranças pessoais nos levem a um relacionamento ou um casamento. Encontrar contentamento em Cristo e cultivar a paciência pode parecer desafiador,
mas são indicativos da preparação de Deus para a significativa jornada do casamento. Ao abraçar esses sinais, nos alinhamos com a vontade de Deus, abrindo caminho para uma vida conjugal satisfatória que Ele pode ter planejado para nós. Essa compreensão deve nos trazer uma sensação de paz e propósito. Seja solteiro ou se preparando para o casamento, nosso objetivo final deve ser sempre nos aproximarmos de Deus e encontrar a alegria em Sua presença. E quem sabe, neste lindo relacionamento com Jesus, você encontre o caminho que te levará à bênção do casamento. Muitas vezes Deus enviará intencionalmente a pessoa com quem Ele quer que você esteja em sua vida por meio de uma situação inesperada. Pode parecer coincidência, mas quando Deus está envolvido, faz parte do plano dele. A verdade é que o diabo copia esse método para trazer as pessoas erradas para a sua vida. Veja bem, cada pessoa com quem você entrará em contato tem um papel a desempenhar em sua vida, independentemente das circunstâncias em que você as conheceu. Boas ou más, ao longo prazo ou a curto prazo. Cada pessoa entra na sua vida por uma razão. Portanto, você precisa confiar em Deus para lhe dar a sabedoria necessária para maximizar esses relacionamentos como Deus deseja que você faça. Para que isso aconteça, você precisa confiar em Deus para ter um espírito de discernimento. Você não precisa ignorar as pessoas. Algumas pessoas ignoram outras por muitas razões. Talvez elas não se pareçam com o que você espera, ou talvez elas não correspondam ao seu status ou você simplesmente não goste delas. No entanto, é errado ignorar ou jogar fora qualquer pessoa que encontre por qualquer motivo que não seja um conflito de fé ou um risco de transigência. Fora isso, mesmo que a pessoa tenha sido realmente enviada para a sua vida pelo diabo, se Deus não acordar o pedir para você se separar dela, isso significa que Ele tem um plano para permitir que ela entre em sua vida. Ignorá-la pode significar que você está ignorando a razão de Deus para permitir que você se cruze. Isso se aplica a todas as formas de relacionamento, especialmente namoro ou relacionamento conjugal. Eu sempre digo, vemos apenas um fragmento do grande quadro que Deus pintou. À medida que abraçamos firmemente a perspectiva desconhecida confiando nele, começaremos a ver o quadro maior com o tempo. Os melhores presentes de Deus nem sempre vêm nas embalagens mais bonitas. Não se deixe enganar por sua aparência ou pelas circunstâncias ao seu redor. Se Deus permitiu que essa pessoa entrasse em sua vida, então há uma boa razão para isso. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque Deus sempre usa algo além do nosso raciocínio ou imaginação. O propósito é que possamos ver seu poder que tudo supera e dar a Ele a glória, em vez de tomarmos o crédito nós mesmos. Esta também é uma das razões pelas quais Deus intencionalmente enviará e permitirá que alguém entre em contato com você de forma inesperada. E se você se submeter a Deus e buscar as coisas que o glorificam, será mais fácil entrar na realidade dos planos dele para você do que para alguém que está sempre buscando o seu próprio caminho. Você sabia que muitas pessoas continuam perdendo maravilhosos compromissos divinos e oportunidades de vida simplesmente porque não sabem como maximizar os links significativos organizados por Deus para trazer beleza e valor às suas vidas? Pessoas perderam oportunidade de trabalho, parceiros de vida, favores, promoções e patrocínios porque não sabiam o que fazer e como lidar com os encontros casuais que Deus colocou em suas vidas. Jesus lamentou sobre Jerusalém porque eles não podiam reconhecer o dia da visitação quando chegasse. Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44 diz: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E a Bíblia também disse em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso.
Tome nota das palavras tempo e acaso. Embora essas palavras possam ser aplicadas em muitos aspectos dos relacionamentos, essa mensagem é para jovens cristãos solteiros e para qualquer um que confie em Deus como parceiro. Há duas razões principais que destaquei para que Deus possa enviar alguém intencionalmente e permitir que vocês dois se encontrem. A primeira é porque Ele tem um plano para o futuro de vocês, seja a curto ou longo prazo. A segunda é porque Ele sabe o que você não sabe. E essa pessoa tem algo que sua vida vai precisar em um futuro próximo ou distante. Uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode pedir é a bênção de um cônjuge ordenado por Deus. Independentemente da origem, raça ou diferenças sociais, se você tiver a pessoa certa em sua vida, terá resolvido mais da metade dos problemas de sua vida. Por quê? Porque com a pessoa certa você tem todo o apoio necessário para vencer suas batalhas e ser tudo o que Deus quer que você seja. E porque Deus sabe disso melhor do que ninguém, Ele ajuda seus filhos respondendo a essa oração. Porém, nem sempre Ele nos responde da forma que queremos. Mas, por meio do discernimento e da compreensão espiritual, o Espírito Santo pode nos ajudar a trabalhar de mãos dadas com Deus para saber o que fazer. O que você faz quando alguém entra em sua vida inesperadamente? Existem muitos cenários que podem ocorrer para que isso aconteça. Talvez você esteja saindo de um relacionamento e parece que essa pessoa está esperando por você. Lá está ela, presente e complementando o que te falta e te ajudando a crescer. Ou talvez você se depare com essa pessoa por acaso na igreja, no trânsito, na sua vizinhança, na casa de um amigo ou em qualquer outro lugar. Já presenciei até situações em que um casal começou com um não se dando com o outro. Eles não eram amigos no começo. Ela não gostava dele porque ficava desajeitado ao redor dela. Ele era cauteloso com ela porque, sempre que ela estava por perto, ela procurava uma maneira de irritá-lo para que ele saísse. Na época, esse rapaz estava pastoreando em sua pequena cidade natal. Ela era uma estudante universitária em uma universidade longe de casa, mas suas irmãs mais novas tornaram-se membros da igreja dele. Como pastor, ele as visitava e a mãe sempre que possível para encorajá-las e orar com eles. E sempre que voltava da faculdade, ela via esse jovem e bonito pastor passar em sua casa e passar um tempo com suas irmãs e sua mãe. Ela não sabia dizer por que estava preocupada com ele e isso sempre a incomodava. Então, ela sempre procurava uma maneira de desafiá-lo sempre que ele estava compartilhando a palavra com sua mãe ou irmãs. Isso foi muito cansativo para ele também, mas ele continuou a aguentar e orar sobre isso até que sentiu que Deus estava lhe dizendo que, independentemente de seu relacionamento único, ela seria sua esposa. Isso foi um choque para ele, pois ele sabia o que ela sentia por ele e como ele se sentia por ela. Mas ela era uma crente assim como ele. Então ele começou a orar e esperar em Deus por ela. Mal sabia ele que, assim como Deus estava agindo com ele, também estava agindo com ela. Após confirmações e orientações, pediu a Deus mais sinais. Ele queria ter certeza porque, para ele, o casamento era muito importante para decidir por capricho ou depois de algumas confirmações por um longo período de tempo. Ele queria algo que viesse dela para provar que ela estava ouvindo ao próprio Deus. E Deus foi misericordioso e deu o sinal que ele precisava através dela de uma forma quase impossível de que ele não pudesse negar que isso era Deus. Foi assim que ele reuniu coragem para falar com ela. Quando ele assim o fez, ela disse que já sabia porque Deus havia lhe dito a mesma coisa. Hoje eles estão casados há mais de 25 anos e foram abençoados com um ministério próspero e filhos maravilhosos. Eu compartilhei este testemunho deste casal para mostrar que você nunca pode dizer o que Deus preparou para você apenas tentando adivinhar. Deus já disse para confiar nele porque seus planos para você são bons e não maus, para te levar a um futuro que ele planejou. Deus não se esqueceu de você, então você deve aprender a confiar nele independentemente do que possa estar acontecendo ou como esteja acontecendo. Em vez de se preocupar com a aparência das pessoas, onde elas estão ou o que elas têm ou não, é muito melhor e mais importante buscar em Deus o motivo pelo qual seu caminho se cruzou com os delas, para que você não perca a função delas em sua vida. Quando você sabe disso, não vai confundir funções e expectativas.
Em vez disso, você saberá quem é quem e como lidar com quem. O que a Bíblia nos diz para nos concentrarmos em fazer quando se trata de decisões para as nossas vidas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoie em seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aprenda a confiar em Deus para a direção e perfeição de sua boa vontade em sua vida. Você pode não entender agora, mas logo o propósito e o motivo de sua conexão se tornarão aparentes.